acabei de inserir uma nova posição na minha carteira de fundos imobiliários e eu já quero trazer esse vídeo aqui para te contar. Se você não me conhece ainda, eu sou Bernardo Sanches, especialista em fundos imobiliários, e a ideia desse canal aqui é te ajudar a atingir a liberdade financeira através dos seus investimentos. Se o conteúdo que eu trouxe aqui realmente fizer sentido na sua jornada de investidor, considera lá no final se inscrever para receber notificação de todos os nossos novos vídeos. Tem live toda segunda-feira, tem 3 vídeos por semana, tem muito conteúdo e muita gente chegando aqui, eu não quero você de fora. E claro, no decorrer desse nosso bate-papo aqui, já vai deixando o like para fortalecer o meu trabalho e a gente chegar a mais pessoas. Sem mais demora, já quero falar da minha nova posição. E esse FII é um fundo de shoppings, tá? É o PMLL11. Na verdade, ele é o MOL11, né? Já que até a semana passada esse era o ticker dele, né? MOL11, e agora ele trocou de código de negociação porque ele também trocou de gestor, né? Ele está saindo da Genial Investimentos e está sendo transferido para o Pátria Investimentos, que já tem ali 26 bilhões de reais sob gestão em fundos imobiliários, fundos conhecidos, né? Como PVBI, CVBI, trouxe lá a turma do CSHG também, né? Então trouxe HGLG, HGRU, enfim, você sabe de toda essa história. E agora o MOL11, também conhecido atualmente como PMLL11. Aliás, eu não gostei dessa troca de ticker, né? Com todo respeito aí, se a gente tiver mulheres assistindo, mas parece o Palmole, né? A gente comentou no nosso grupo de assinantes e realmente ficou bem esquisito esse ticker. Quero que você deixe aí nos comentários o que você achou dessa troca, né? MOL11 era um ticker muito óbvio e muito legal, mas eles preferiram mudar, colocar esse P na frente aí, enfim, não gostei muito. E aqui fica o nosso disclaimer quinta série, tá? Mas o conteúdo aqui é muito sério e agora eu quero passar limpo com você o PMLL11 para a gente falar de fato por que veio essa decisão, porque eu realmente estou inserindo aí esse fundo na minha carteira, porque eu acho que ele faz mais sentido hoje dentro do meu portfólio. Inclusive, já falei várias vezes em vídeos para vocês, né? O core da minha carteira em shopping centers é o XPML11 e agora eu estou trazendo o PMLL para a gente fazer essa composição e eu acho que faz bastante sentido. Você sabe, aqui no nosso canal o conteúdo é diferenciado, então eu vou trazer dados desse fundo, vou também aí comentar os indicadores e, claro, trazer a minha opinião. Primeiro ponto que eu vou colocar aqui na tela, tá? É uma tabelinha comparando os 5 grandes FIIs de shoppings que eu fiz esses dias. Eu acho que é bacana eu compartilhar contigo, né? Comparando aqui XPML11, VISC11, HGBS11, HSML11 e o tal do PMLL11. Talvez quando você olhe lá na composição do IFIX e fundos de shoppings, você veja também o GAZIT11, né, o GZIT11, mas esse é um fundo mais complexo, ele tem uma estrutura de cotas mais complexa, tem uma alavancagem enorme, é um fundo recente, enfim. Para mim, os 5 grandes aí, vamos dizer, os Big Five nos shoppings são esses caras aqui, e tá tudo certo para mim, é essa a perspectiva, para você pode ser diferente, tá? Participação no IFIX, olha só o tamanho, né, do XPMOL, 4,2%, na sequência vem VISC, HGBS, HSML e o nosso PMLL com quase 1% de participação, então é um fundo relevante, né? São poucos fundos com mais de 1% de participação no nosso índice, salvo engano, são cerca de 30 a 33 fundos, tá? Que tem mais de 1% de participação no IFIX, que tem 117 FIIs. PVP dele atualmente 0,79 e você vê, né, que ele é um dos mais descontados. O setor todo está bastante descontado, né? O nosso glorioso XPMOLs aí, que teria menos desconto, tem 13% de deságio frente ao seu patrimonial, e o PMLL, mais de 20% de deságio, então tem realmente aqui uma situação interessante, pelo menos do ponto de vista de PVP. Você sabe, o PVP ele não é um indicador definitivo, mas na minha visão é um indicador relevante para fundos de tijolo também. Em termos de dividend yield, ele começa aqui a se destacar, né? 10,25%, a gente vê que o XPMOL tem mais, 10,77%, que o HGBS tem mais, 10,4%, que o HSML tem mais, 10,64%. Opa! Então, peraí, por que você está olhando, né? Vamos dizer que entre os 5, ele é o penúltimo aí, ficar só na frente do VISC11, né? Por que você está olhando para ele? Eu vou te contar. Calma que eu vou te contar. Patrimônio, né? Em termos de patrimônio, ele também é o menorzinho aí desses Big Five, né? Mas é um baita patrimônio, quase 1,7 bi. Também ele tá no hall de poucos FIIs que tem mais de 1 bilhão de patrimônio, tá? Um hall também que é pequeno, ok? Dividend yield mensal, e aí a magia começa a acontecer. No dividend yield mensal, ele empata com o XPMOLs, que é de 0,9%. Então, cara, 0,9% isento de imposto de renda com um baita produto, né? Com ativo de shoppings. Isso não é comum, tá? Na história dos fundos imobiliários. Então, aqui,
opa, a gente já tem um indicativo diferente. Diferentemente do compilado de 12 meses, né, do dividend yield de 12 meses, em que ele fica na penúltima posição, aqui ele está na primeira posição, empatado com o XPMOLs. E aí eu fiz o servicinho aqui de listar os 12 dividendos, os 12 meses de dividendos desses 5 FIIs. E o que eu quero te mostrar aqui? Primeiro, XPMOLs, 0,92, né? 0,92 por cota, 12 meses seguidos. Então aqui a gente vê uma constância muito massa. VISC 11, a gente tem um período aqui de oscilação, VISC lá em agosto de 24 pagando 0,83, aí ele vem para 0,80 e agora ele está subindo aqui 0,81, conseguiu elevar um pouquinho o seu dividendo. HSML, pagou durante muito tempo 80 centavos e aí ele tem uma redução bastante brusca aqui de 65 centavos, né, nos últimos 6 meses. No último mês ele teve um aumentinho aí de 0,66, bem marginal. HGBS, aqui tem um dado legal, né, ele pagou durante muito tempo 0,16 por cota, na verdade ele era um fundo base 200, né, então ele pagava 1,60 por cota, então veio para base 20, uma base estranha na minha concepção, podia ser base 10, pagando aí 0,16, e no último dividendo ele veio com 0,15, e muito provavelmente, pessoal, ele passe a pagar 0,15 a partir de agora e deve ficar nessa situação de maneira estável, inclusive na minha perspectiva, o recorrente do HGBS é até menos, é mais perto dos 0,14, tá? Isso porque ele tem não recorrente, ele tem venda de ativos. Agora, olha que bonitinho o nosso PMLL, né? Ele sai aqui de 78 centavos, lá de agosto de 24 até dezembro de 24. Ele inicia esse ano pagando 0,83, dá um salto bacana, e aí ele sobe para 0,85 nos meses seguintes, e nos últimos 2 meses de dividendos, olha só, 0,86 por cota. Então, ele chega naquele 0,90 dividend yield mensal. O que isso mostra pra gente? Cara, enquanto alguns fundos estão reduzindo, HSML, HGBS, o PMLL, ele está subindo. Por isso que o cômputo de 12 meses, ele fica um pouco atrás desses fundos, mas no yield mensal, ele está empatado em primeiro lugar, lá com o XPMOL. Então, esse é um ponto muito bacana que me chamou a atenção, que me trouxe esse alerta, e aí eu fui desenrolar mais estudos e eu vou trazer a partir de agora para você. Talvez esse vídeo fique um pouquinho mais longo. Se você gosta só de conteúdo superficial, se você quer só ver dividend yield de PVP, cara, realmente aqui não é o seu lugar, mas eu sei que a maioria imensa que está aqui gosta de conteúdo aprofundado, gosta de um conteúdo diferenciado, e é isso que a gente faz. Claro, já vale seu like, já vale seu comentário aqui se o vídeo tá valendo a pena. A partir de agora, eu vou olhar lá no Status Invest os indicadores desse cara, tá? Como ele trocou de ticker recentemente, o status ele não puxou tudo, tá? Ele não puxou tudo perfeito, mas já dá pra gente ter alguma noção agregando ali naquela planilha, tá? Ele teve aqui uma queda importante hoje, né? Veio para 1,4% no dia que eu tô falando, no dia que eu tô gravando, então mais interessante ainda, teve uma queda relevante, ponto interessante de compra na minha visão, mas claro, muita gente vendo aí um risco maior, né? No último mês, ó, nos últimos 30 dias, ele teve uma queda relevante, mais de 6%, na minha visão, piscou ainda mais aqui, oportunidade de compra, não sei para você, tá? Talvez se você esteja olhando esse gráfico, pô, a faca tá caindo, não seja o momento, tá tudo certo, a gente continua amigo também. Como eu falei, patrimônio dele quase 1,7 bilhão de reais, PVP a gente já viu 0,79, ele tem aqui quase 130 mil cotistas, né? Um número bastante relevante em termos de cotistas, uma liquidez perto de R$1 milhão por dia, e os dividendos, como a gente trouxe aqui, ele tem um grosso de dividendos bem bacana. Eu vou colocar o máximo de dividendos aqui para chamar atenção para um aspecto. Aqui em 2020, você vê que teve um dado momento que o fundo pagou bem pouco, né? 0,12, 0,11, 0,14, 0,15, e aí talvez você esteja falando, né? Caramba, o que aconteceu? Cara, aqui é fácil, né? 2020, mais ou menos no meio do ano, pandemia, tudo fechado, restrição de locomoção, shoppings fechados e tudo mais. E olha que legal, muitos FIIs de shoppings deixaram de pagar dividendos. Eles zeraram seus dividendos. O MOL 11 aqui, ele trouxe uma perspectiva muito massa de manter dividendos, mesmo que diminuindo bastante, mesmo que fazendo reservas, e mais, ele tinha algumas aquisições com renda mínima garantida, o que trouxe uma estabilidade de dividendos também em 2021. E olha que legal o aumento dos dividendos, né, para 2022, para 2023, para 2024, e para 2025. Aqui salta um pouquinho aos olhos, né? Ele chega a pagar aqui o 0,92, 0,90, porque ele tinha realmente aquela renda mínima garantida, ele tinha também
algumas vendas efetuadas, ganho de capital, por isso ele chegou num patamar mais forte ainda de dividendos, beleza? Agora eu vou partir para o relatório gerencial do MAL11 e alguns aspectos adicionais que me levam aqui a colocar o MAL11 na carteira a partir de agora, tá? Tá aí o relatório mais recente, né, database 30/6. Primeiro ponto aqui, ó, é um fundo de dezembro 17. Então, cara, sempre falo para vocês, né, fundos com listagem mais antiga é interessante porque você já tem um histórico bom, né? Pelo menos 3 anos de listagem para a gente observar. Então, aqui é um ponto positivo. Segundo ponto legal, taxa de administração desse cara, 0,5% ao ano, sem taxa de performance, é a menor taxa de administração e gestão entre os fundos de shoppings da Bolsa, menor de todos. Então, isso me chama atenção também. Cara, o custo é mais baixo. A gente vai ver na DRE como isso também representa nos resultados e, claro, no dividendo que chega até você, tá bom? Destaques adicionais aqui, né? O fundo tinha ali um resultado do mês de 84 centavos, uma base acumulada de 0,46, então ele utilizou uma reservinha, né, de 2 centavos para fazer a composição de dividendo aí de 0,86 que ele distribuiu. Tem uma excelente reserva aqui ainda, né, para os próximos meses de 46 centavos. São 15 shoppings no portfólio, diversificação, sempre falo isso sobre diversificação, é um mantra aqui no VPF para nossa carteira, para a carteira dos fundos imobiliários que a gente investe. Ocupação do portfólio, olha que incrível, né? Só 4% de vacância, então é um dado que realmente chama a minha atenção. Outro dado bacana, a alavancagem. Ele tem uma alavancagem muito baixinha, até para os seus pares, uma alavancagem muito controlada, só 8,9%. Isso aqui é muito legal. Outro dado que me chama a atenção no MAL11, tá? Ele tem aqui, ó, shoppings únicos em algumas cidades. Então ele tem o Boulevard em Feira de Santana, ele tem o Parque Lagos, ele tem o Shopping Taboão, em Taboão da Serra, ele tem o Suzano Shopping na cidade de Suzano, aqui no interior de São Paulo. Então veja, isso aqui é bacana. A cidade só tem esse shopping. O grande atrativo, né, vamos dizer assim, para as classes B e C, é você frequentar esses shoppings. Então, beleza, cara, eles são soberanos dentro dessas cidades. Isso me agrada também quando eu olho para shoppings. Outro dado que me reforçou a tese de olhar com carinho, e aqui foi bastante decisivo, na verdade, né? Observar os indicadores operacionais. Como é que esses shoppings, eles estão performando? E aqui eu vou até aumentar e mostrar aqui, né, os dados. Os indicadores operacionais dos shoppings do portfólio para o mês de maio de 25, considerando a participação do fundo em cada um dos ativos. Vendas. Ele teve aqui, ó, um total de vendas de 222 milhões de reais, um crescimento de 23% comparado ao mesmo mês do ano de 2024. E quando a gente olha vendas por metro quadrado, um crescimento de 9%. Excelente, crescimento acima da inflação. ENOI caixa, né? O quanto do resultado operacional que ele trouxe aí pra gente comparando mês contra mês de 2025 contra 2024. 23%. Quando a gente olha o resultado operacional por metro quadrado, crescimento também de 8%. Excelente. A vacância que a gente já tinha visto, só de 4% no portfólio inteiro. Então, excelentes indicadores, isso aqui dá tranquilidade, né? Corrobora a nossa decisão de que os ativos eles estão performando bem. No final do dia, né? Quando você compra um fundo imobiliário, você está comprando a operação. Como é que lá na frente, né? Ele tem gerado resultado? Como é que ele traz o dividendo para o seu bolso, tá? Aqui a questão da troca de gestão, né? E óbvio a gente vai ter que observar isso, mas na minha concepção o Pátria faz um bom trabalho nos seus fundos, especialmente os fundos que vieram do CSHG, os fundos que vieram lá da VBI, e agora ele passa aí para o Pátria também, né? Tanto que mudou de ticker o PMLL11, tá? Aqui um ponto importante, né? O próximo relatório gerencial, ele vai ter o guidance de dividendos para o segundo semestre, né? Eles não trouxeram aqui, a própria Genial falou, né? Pô, tô trocando aqui de gestora, não vou colocar guidance, a próxima gestão que faça isso. Olhando para a DRE, o que eu quero destacar com você é a questão do custo. Lembra que eu falei que ele tem a taxa mais baixa dos fundos de shopping? Olha só, quando a gente vê despesas operacionais frente às receitas que ele gera, receita imobiliária, a gente tem um custo do fundo abaixo de 6%. A maioria absoluta dos fundos de tijolo, eles têm um custo sobre a receita em torno de 7 a 10% para sua gestão e administração. Aqui a gente tem abaixo de 6%. Mostra pra gente que custo baixo faz diferença no resultado também, tá? Isso é legal. Olhando a composição do portfólio agora, né? Olha que bacana a diversificação. São 15 ativos no portfólio. A gente tem aqui a maior concentração no Maceió Shopping, 14% da receita, depois 12% no Madureira Shopping, ele tem ali 11% também no Parque Sul, mas é uma excelente diversificação. A gente gosta mesmo de observar isso aqui, diversificação de resultado, frentes de receitas diferentes, tá? Seguindo aqui, olhando para o gráfico de retorno acumulado, aqui é legal da gente observar também. Veja que hoje ele perde para o CDI, ele perde para o CDI líquido. Observando, obviamente, né, a cotação do fundo. E claro, a gente viu esse fundo está com baita desconto, 20% de desconto. Então imagina, esse fundo negociando ao par, pagando dividendo elevado, isso aqui tende a dar um salto muito legal. E veja que em vários momentos da história dele, ele vai vencendo aqui o CDI também. E é difícil pra caramba bater o CDI no Brasil, você sabe disso, tá?
Quero partir agora para uma análise um pouquinho mais densa do portfólio dele. Como eu falei para você, ele tem alguns ativos que são exclusivos nas cidades, né? Então ele comentou isso sobre o ativo Boulevard Shopping em Feira de Santana, um ativo exclusivo da Allos aqui, participação de 29,8%. Ele falou também do Parque Sul, né? Tá aqui o Parque Sul em Volta Redonda, um ativo exclusivo também. Falou do ativo de Tabuão, um ativo exclusivo também, e do Suzano Shopping, ativo exclusivo também, tá? Um ponto legal da gente observar aqui é o seguinte, ele tem muitos ativos, né? Ele tem muitos ativos saindo de São Paulo. Isso é muito legal. E por isso que eu disse para você que casa muito com a minha estratégia, né, de ter XPMOL. XPMOL é muito concentrado em São Paulo e é muito concentrado em ativos de classe mais elevada, classe A e B. Aqui a gente tem um portfólio que sai bastante de São Paulo, né? Ele sai bastante de São Paulo. São Paulo capital ele nem tem. E ele tem ativos bem voltados para o público B e C, ou seja, para classes mais populares. Então casa bem nas estratégias. Outro ponto legal, né, de observar, ele tem algumas capitais relevantes, né? Rio de Janeiro hoje aqui é a maior participação no portfólio, né, em termos de número de ativos e também de concentração de receita, quase 50% da receita vindo do Rio de Janeiro, mas ele tem aqui capitais como São Luís, tem também Recife e Maceió, tá? Falando um pouquinho mais específico desses shoppings, né, a gente observa, por exemplo, que lá na cidade de Maceió, o Maceió Shopping me parece que tem um perfil mais popular também dentro da pegada do Mall 11, tá? E ele tem uma concorrência difícil ali, né? Com o Parque Shopping, que é Multiplan, né? Que é sempre uma referência no mercado de shopping centers, tá? O Tacaruna me parece também ser um ativo mais popular lá no Recife. A gente também tem aqui o Campinas Shoppings. E o dado legal, né? O Campinas Shopping, obviamente, ele não é o melhor lá em Campinas, nem o maior, né? O maior é o Dom Pedro. Mas o Campinas, ele tem a presença também junto do Mall 11, o XPML e o VISC. Então, ambos fundos imobiliários, né, têm posição junto do Mall 11 no Campinas Shopping, então eles veem alguma coisa relevante aqui também. O Parque Sul, que a gente comentou, né, o Parque Sul de Volta Redonda, ele estava passando por expansão, ele já é o maior da sua região, então ponto bacana também. No Boulevard de Bauru, que é o maior shopping da cidade também, mais relevante, ele também tem participação, tá, de outro shopping. O HGBS tem 6% de participação do Boulevard de Bauru, né? Tudo isso vai corroborando as questões que a gente vai vivenciando e trazendo dados para tomar essa decisão. Outro dado legal que eu quero trazer para você. Quando o Mall 11 fez as aquisições aqui no Rio de Janeiro, né, ele fez uma aquisição aqui conjunta, né, ele trouxe o Península Mall, o Rio 2 e o Metropolitano Barra, muita gente observou essa operação e ficou olhando ali meio ressabiado. Caramba, Rio de Janeiro e tal, o Rio já teve muitos problemas, né, e tudo mais. Cara, esses shoppings aqui, eles têm uma pegada diferente, né? E muita gente foi procurar no Maps e tal, e olhar, pô, esses shoppings não são tão legais, não. Na verdade, eles são shoppings num perfil diferente. Eles são aquilo que a gente chama de strip mall, né? O que é o strip mall? É mais um perfil de galeria, de um piso só, não tem vários pisos dentro do shopping, tem menos lojas, é uma área bruta menor, ele costuma ter área aberta, tem um estacionamento mais em frente às lojas, enfim, ele é mais focado em atender aquela região para as necessidades daquele público, tá? Para compras rápidas, necessidades do dia a dia. Então, o Rio 2 e o Península, eles têm essa perspectiva, tanto que você vê que, olha a diferença, né, de área desses ativos, né, quanto você tem aqui, por exemplo, o Boulevard, lá em Bauru, 34 mil metros quadrados, o Campinas Shopping, 34 mil metros quadrados, o Madureira Shopping, 36 mil metros quadrados, o Península e o Rio 2, eles têm aqui 2.800, 2.700 metros quadrados, tá? Então, essa é a pegada, é uma proposta diferente aqui de ativos, tá? Ponto de atenção, o Metropolitano Barra. Embora, pelo menos as informações que eu tenho digam que é um bom shopping, tanto que 70% dele está lá no XPMalls, né, e a gente sabe que o XPMalls é muito criterioso ao inserir ativos no portfólio, ele tem os indicadores mais baixos do portfólio. Ele gera a menor receita, ele gera o menor NOI por metro quadrado, então, obviamente, a gente tem que observar com mais cuidado, com mais carinho. Então, esses são os pontos mais relevantes que eu queria trazer para você. O Madureira Shopping aqui, ele já foi muito relevante dentro do portfólio, né? O Madureira Shopping é um ativo importante, é um ativo bem popular, é um ativo que sempre está cheio de gente, e aí vai rodando sempre muita gente, vai gerando receita, e no final do dia, eu acho que é isso que importa, né? Se você tem ativo de muita qualidade, muito bonito, mas que não gera receita, também não vale a pena. Interessante que você consiga ter um ativo que gera receita, e aí pouco importa se ele atende classe A, classe B, classe C, pelo menos é essa a minha expectativa, ok? Conclusões aqui que eu quero trazer com você. Bom, foram vários fatores, então, que eu trouxe aqui para contribuir para essa mudança, para essa decisão de inserir esse ativo no meu portfólio. Tá? Eu sempre gostei do Mall 11 por ter essa estratégia mais diferenciada, né? Por ser um fundo que busca ali composição
com várias capitais, com ativos que saem de capitais, com ativos que não estão em São Paulo, com ativos que não estão no Sudeste, com ativos que agregam mais nesses públicos B e C, ou seja, shoppings mais populares. Na minha visão, casa muito com o core da minha carteira, que é o XP Malls dentro dos shoppings. Então, XP Malls mais voltado para classe A e B, público mais seleto, aqui um público mais popular. Outro ponto que eu já citei, taxa de gestão e administração mais baixa, isso é relevante para mim. Eu gosto de ver fundos mais baratos e a gestão do Pátria já indicou que não pretende chamar uma assembleia, por exemplo, para mudar isso aqui. Seria realmente muito ruim, tá? Ter esse tipo de mudança. Ponto de atenção nesse sentido, da própria mudança de gestora, né? Tá indo lá para o Pátria. O Pátria fez questão de dizer que eles já têm shoppings dentro do portfólio, embora não listados, né? Eles têm shopping lá dentro e eles estão trazendo algumas pessoas que estavam no back-office, nos bastidores lá da gestão do Genial. Não o gestor em si, mas algumas pessoas do back-office. E isso é, claro, importante. Você traz um time que já conhece desses ativos, tá? E por fim, acho que é relevante a gente lembrar, né, que ele tem indicadores muito bons. Acho que essa é a grande questão. Os indicadores desses shoppings são bons, os ativos estão performando bem, né? A maioria absoluta tem melhorado bastante frente a 2024, frente a 2023. Tem alguns ativos ali, como o Metropolitano, que precisam evoluir nos seus indicadores, mas de modo geral são ativos que têm performado muito bem. Outro ponto legal, né? Muita gente não se lembra, mas esse fundo ele tinha uma renda mínima garantida longa até o final de 2024. E aí o que acontecia? Muita gente falava, pô, essa RMG, ela quando acabar, vai bater na receita do fundo, ele não vai conseguir performar dessa forma. Pelo contrário, antes de acabar a renda mínima garantida, o relatório já vinha indicando, olha, nesse mês não houve necessidade de utilizar a renda mínima garantida. Os ativos já performaram acima daquilo que estava disposto na renda mínima garantida. Então, essa é a minha decisão, PMLL11, chegando aqui na minha carteira. Quero saber se você concorda comigo, se você tem esse fundo, se você gostou dessa análise, se ela realmente trouxe profundidade que você esperava, e se você quer estar comigo num grupo de investidores no Telegram privado. Além disso, ter acesso ao meu curso de fundos imobiliários, curso de Fiagro, curso de FIINFRA, curso de renda fixa e ainda ter uma mentoria mensal em grupo diretamente comigo. A gente abre um Meet, a gente troca ideia, a gente tira suas dúvidas. Tem o link na descrição da minha comunidade, tá lá no vaipelosfundos.com.br, só R$ 29,90 por mês, vale muito a pena, tenho certeza que vai fazer diferença nos seus estudos e na sua jornada de investimentos, para a gente estar ali sempre concentrado com os melhores investidores, trocando as melhores ideias. Acho que vai agregar demais para você. E, claro, se você curtiu, deixa o like aqui, não esquece de comentar e se inscrever se ainda não é inscrito. Valeu demais, até a próxima.